Fala pessoal, boa noite, são todos bem-vindos ao canal. E esse canal, como eu sempre digo, tem o intuito de compartilhar uma leitura do mercado do dia corrente de futuros, né? Isso sendo mini índice e mini dólar, tá? E o Enque atual, WDOM o atual. Bom, e vamos lá. Todos os meus stops, né? Todas as minhas entradas, stops e alvos e meu trade system, beleza? Eu deixei para ficar muito visual, eu deixei umas flechinhas aqui para mostrar quais foram as minhas operações, tá? E vamos embora. Seguinte, antes do mercado abrir, né? Antes de a gente abrir o mercado para leitura, eu sempre marco, como eu sempre comento, o topo do dia anterior e o fundo do dia anterior para eu saber onde eu vou ter resistência, beleza? Vamos lá, seguir no jogo. O mercado abriu hoje, né? O dólar abriu hoje com uma leve subida. Ah, e antes de mais nada, deixa eu comentar, né? Os meus candles, eles são pintados com um robô que eu criei baseado na força do Day+, Day- versus OBV, tá bom? É um robô meu, a lógica é minha. E ele vai trazer o quê? Toda a força de movimento, ó, força de movimento e estreitamento de canal é precedido de um candle branco de indecisão e definição, tá bom? Ó, toda decisão, ó. Então, quando o verde está muito escuro, é decisão séria, é força séria de compra. Quando o verde está mais claro, não é tão séria assim de compra. Ó, vermelho escuro, sessão da venda, tá bom? Só para vocês, ó, força de compra escura, força de compra clara, tá? Mostrando que a compra não tá tão forte assim, beleza? Vamos lá. Então, o mercadinho do mini dólar abriu subindo hoje, com uma distância, na minha opinião, relativamente alta da média, tá? 20 pontos é muito ponto, tá bom? Então, o que eu fiz? Como o meu stop e o meu alvo são guiados pela média, isso aqui, para mim, estava muito alto como operação, beleza? Então, eu sempre espero tocar a média. E aqui, como vocês podem perceber, daqui para cima, aqui para cima, ó, o tamanho do pavio que ele deixou aqui, ó, 50% do pavio, já perdeu a cor de compra, tá? Já não caracteriza mais compra para mim. Talvez eu espere um teste legal na média para poder entrar. Vamos lá. Sem cor, sem cor, sem cor. Aqui formou um negócio interessante, tá? Como o Day mais está para cima do Day menos e a média de 9 está para cima, se isso aqui tivesse rompido para cima e o candle seguinte tivesse ficado verde, eu teria entrado uma compra aqui, com stop aqui, com projeção 2 vezes o risco. Não foi o que aconteceu, então não entrei comprando, tá bom? E como vocês podem perceber, só poderia dar o resultado que deu, porque aqui ele fez uma LTBzinha, o rompimento dela caracterizaria uma compra, mas eu não compro abaixo da média, né? Então vamos ver o que ele nos deu aqui. Ele fez uma LTAzinha aqui, esse sinal é maravilhoso, né? Ó, ele não teve força para romper a média, depois desse candle aqui, ele não teve força para romper essa média para cima. E depois do candle branco, ele tentou segurar na compra, aqui não teve mais compra. Não teve agressão de compra mais, o candle não está verde. Então, o rompimento deste cara vai me caracterizar uma venda, tá bom? Com stop na máxima. Vamos ver o candle seguinte. O candle seguinte não ficou verde, não vendi, mas se no rompimento dele, e aconteceu, né, como tem uma flechinha vermelha, se no rompimento dele ficar verde, quer dizer vermelho, 2 vezes o risco para baixo. Ó. E no candle seguinte bateu. Então, primeiro trade aí, 11 pontos de gain para 5,5 pontos de loss ali. Seguindo a operação, tá? Vamos lá, Ah, esse aqui eu teria feito uma venda também, vou mostrar por quê. Como vocês podem perceber, ó, foi um momento bem de indecisão e definição aqui no Day+, Day menos. Se isso tivesse sido rompido, eu faria uma venda aqui, stop aqui, projeção 2 vezes para baixo. Teria dado bom, mas eu não me senti confortável porque aqui eu já tinha vendido com uma amplitude grande, né? Uma amplitude deu quase uns 3,5 para 1. Então eu não sabia se ia descer tanto. Acabou indo, mas eu não achei melhor não vender, mas vendi aqui. E por que eu vendi aqui de novo? Né? Vamos lá. Ele fez a mesma estrutura que aqui. Né? Como vocês podem perceber, ó, ele tentou segurar a venda aqui.
Só que aqui ele deu um sinal diferente para mim. Aqui foi um sinal de rompimento da média de 9. E o que isso significa? Que se nessa tendência de queda aqui, ó, se ele tivesse rompido para cima, talvez descaracterizaria essa compra. Você poderia entender, ele veio aqui, veio testar a abertura do mercado e vai estilingar para cima, né? Mas se romper para baixo, vai fortificar, intensificar a tendência de venda, tá? Principalmente se ficar vermelho, e foi o que aconteceu, por isso dá essa flechinha aí. Então, rompimento para baixo, eu faço a projeção de 2 para 1, e esse trade me deu susto, confesso para vocês que me deu susto, vocês vão entender por quê. A princípio, o trade evoluiu bem, depois dessa barra gigantesca aqui de venda, eu fiquei extremamente confortável no trade e deixei o trade ir, tá? Quando normalmente bate 1 para 1 aqui, né, tem gente que faz parcial, às vezes eu faço parcial também, mas com o tempo eu entendi que parcial acabava me tirando um pouco de dinheiro, então eu deixei só a integral. Tá? Então, teoricamente, quando o mercado está muito volátil, né, não está tão direcional, quando bate 1 para 1 aqui, eu trago para o meu preço de entrada, tá? Não, hoje não foi o que aconteceu porque eu achei que fosse muito mais rápido e acabei passando um sufoco lascado, ó. Então, lembrando, eu entrei aqui no meu trade, tá? Aqui. E meu stop foi nessa linha vermelha aqui, tá bom? Vamos lá. Ó. Quase no alvo. Olha essa barra de compra, cara. Olha essa barra de compra. Apesar de ela estar rosinha, eu confesso que me deu um medo. Enfim, olha onde o mercado foi. Ó, chegou muito próximo do meu stop. Na verdade, deu um tique do meu stop. Não me estopou. E depois foi buscar o alvo. Ó. Que tocou o alvo. Então, eu acreditei no setup. Na verdade, não é que eu acreditei, tá? Eu teria... Depois desse candle aqui, acho que eu teria zerado a posição se eu estivesse na frente do PC mesmo. E teria evitado mesmo, porque isso aqui fez uma consolidação muito grande. Eu vi o tamanho desse doji aqui, eu ia ter zerado no rompimento desse cara. Mas eu estava na frente do computador, deixei o trade evoluindo e quando eu vi já tinha essa barra gigantesca aqui, tá? Enfim, acabou dando bom, mas alerta aos navegantes, né? Vamos lá, seguindo com a análise do trade. Isso aqui, apesar de ser uma operação muito parecida, de novo, eu sempre entro em candles que testam a média, tá bom? Testa a média. Esse aqui não testou a média, então eu acabei não entrando e foi uma boa escolha aqui, tá bom? Cara, Gabriel, pô, aqui rompeu a média, ó. Rompeu a média, fez um candle de teste aqui. Por que você entrou na compra? Por que você entraria na compra aqui? Cara, eu entrei na compra aqui, mesmo não tendo ficado verde, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Stop, né? Por isso que é importante vocês acreditarem no setup de vocês, né? Se você montou um robôzinho, pô, acredita nele, cara, não vai no feeling, não. Né? Então, eu deixei uma ordem aqui, ó. Eu fiz isso aqui, né? Rompimento, ia ser 2 vezes, né? Foi quase, cara, ó. Foi muito quase ali, mas não pegou meu alvo. No candle seguinte, além de não pegar, me estopou, né? Mas não ficou verde, né? Ó, apesar dele ter rompido nesse candle aqui, ó, essa entrada, ele pegou a minha entrada aqui e não bateu aqui, não ficou verde em nenhum momento, não caracterizou a compra, aí meu robô estava certo, é óbvio que eu estava errado e tomei stop, né? Acontece. Próxima entrada, aqui, por que eu entrei aqui? De novo, Day menos, para cima do Day mais, média de 9, relativamente numa sucessão de descidas, ó, tá? Rompimento na perda desse, 2 vezes o risco. Vamos lá. Operação gain. Aqui, outra venda. E eu vendi em seguida mesmo. Ó. Gain de novo. É importante você sempre esperar testar a média, tá? Ó, outra venda. E aqui acabou pegando meu stop.
de novo. E é importante a projeção de 2 para 1, tá? Pô, tomei dois stops. Mas como vocês podem perceber, acaba compensando. Porque é 2 para 1, eu tenho que tomar 2 stops para acabar tirando meu trade. Daqui para frente eu não operei mais mini dólar. Deixa eu fazer a leitura do mini índice de hoje para vocês verem que eu fiz exatamente a mesma coisa, a mesma operação e deu bom. Vamos lá, é o seguinte. O índice aqui, ele rompeu a média de 9, mas como vocês podem perceber, apesar de ter feito o teste, não ficou verde em nenhum momento. Aqui, ó, ele estava a definição do day mais, day menos, e aqui eu percebi que apesar da força muito grande de venda, ele rompeu o topo. Ele estava vendendo, força de venda, o candle subiu, vocês podem perceber, tá? Esse cara aqui terminou aqui, esse abriu aqui, terminou aqui. Então eu falei que se romper para cima vai ser compra, foi o que aconteceu. Ficou verdinho, eu dei uma entrada de compra ali, fiz 2 para 1. Como vocês podem perceber, a operação pilotou bem. Foi a primeira operação no índice. Segunda operação no índice. Em nenhum momento eu me senti confortável aqui, né? Ah, mas esse aqui não testou, esse aqui testou e não devolveu a compra, por que você não comprou aqui? Uma barra muito grande, cara. Barra muito grande é muito difícil, né? Mesmo porque o índice já tinha subido 1.100 pontos. Tá? Então você tem que levar isso em consideração. Uma barra pequena, isso aqui rompe uma estrutura de consolidação. Ó. Eu tinha um consolidado aqui, vocês podem perceber. E esse cara aqui, ó, ele levantou minha média. E é um stop extremamente curto. Dá para fazer uma projeção de 2 para 1. Ali em cima eu achei uma barra um pouco grande, tá? Então aqui, como vocês podem perceber, descaracterizou a compra. Né? Não ficou mais verdinha a barra. E aqui eu vou pensar em venda, né? Em nenhum momento eu vendi aqui, né? Como vocês podem perceber. Aqui eu operei uma venda e vou mostrar por quê. Dei menos para cima. Já mostrou, ó, tudo isso aqui, ó, é força vendedora, mas apesar de ter uma defesa de compra também grande, tá bom? Então vamos lá. Essa estruturazinha aqui, ó, de indefinição branca eu adoro. Porque a hora que rompe, vai embora. Vamos lá. Primeiro candle. Gain. Isso aqui, cara, eu tento sempre entender uma leitura de LTA, tá? LTA, LTB, rompimento de estrutura, funciona muito bem isso aqui. Uns 5 minutos. Ó, se você entendeu, eu não acompanhei, tinha acabado de fazer um setup, tinha levantado, né? Mas ó, se eu tivesse entendido isso aqui como um rompimento de estrutura, você teria vendido nesse cara aqui também. Né? Tá entendendo? Bom, vamos lá. Próxima operação, exatamente o mesmo trade, tá? Ó, mesmo sinal. Vamos lá. Dei mais para cima e tá nessa zona de consolidação. Os days estão se confundindo. Linha de tendência de média de novo tá para baixo. Candle ficou branco. Outro de venda ficou rosa. Perda disso aqui é venda. Stop na máxima. E ó, gain. Ó, de novo, LTAzinha. E agora rompeu para cima, né? E é isso que eu comento com vocês sempre. Isso aqui é uma LTA forte, né? Se ficar verde, seria uma compra e eu, de novo, passei um calor, porque eu não esperei ficar verde. Erro meu, tá? Compra, stop, projeção do alvo. Ó, quando fez essa barra aqui, ó, eu fiquei menos acalorado. Isso aqui acontece porque eu fico olhando dois ativos ao mesmo tempo e não acabo não concentrando em nenhum. Isso aqui é um problema, eu preciso mudar. Enfim, então eu entrei aqui nesse cara, tá? Esse candle aqui me deixou muito desconfortável, principalmente vindo de uma tendência de baixa, não ficou verde. Eu sabia que aquilo tá com aquele remorso de ter operado errado. E aqui eu fiquei no trade, dançou no trade e pegou meu alvo. Tá? E pegou meu alvo por sorte. Na verdade, eu deveria ter entrado aqui, ó, nesse cara que desgrudou day mais, day menos. É um verde depois de um branco. E daí teria dado muito mais certo, muito mais confortável dentro do operacional do que eu fiz. Mas acabou dando sorte. Isso foi literalmente sorte, cagada, mas deu certo. Vamos lá.
Próxima operação. Ó, olha como está segurando isso aqui. Essa leitura é legal. Olha como essa tentativa de segurar essa venda aqui, né? Mas, como vocês podem perceber, ele fez um mini canalzinho e não conseguiu romper para cima. Então, isso caracteriza uma venda para mim, principalmente porque os dois fechamentos últimos aqui foram para baixo da média de 9. O rompimento desse cara é uma venda. Ó. O rompimento desse cara é uma venda. Ele vendeu e já buscou o alvo de primeira, tá? Próxima operação. Deixa eu ver se eu operei mais no mini índice. Não operei mais no mini índice. Bom, esses são os meus setups. Eu tenho feito isso porque o payoff tem sido muito mais alto do que fazer projeção de Fibonacci. A gente evita repique do mercado, evita o banco buscando liquidez, topando a gente toda hora, tá? Então, alvos curtos, stops curtos, é óbvio que os alvos precisam ser no mínimo 2 vezes o meu stop. E aí, se você faz uma soma de um operacional desse versus um indicador brabo desse daqui de tendência, cara, dá stop, igual vocês viram, mas é bem direcional e a probabilidade está em torno, um pouquinho mais de 70% de gain, tá? Então, sigamos aí, bom mercado pra gente amanhã e muito obrigado. Se vocês puderem, dá uma curtida no vídeo, cara, isso ajuda bastante a gente. Valeu, forte abraço, até amanhã.